Hoje vou contar como o maior escândalo da minha história se tornou o maior testemunho da graça de Deus. Eu era Saulo, um homem justo aos meus próprios olhos, filho de fariseus, discípulo de Gamaliel e defensor incansável da lei de Moisés. O zelo que queimava em mim não admitia qualquer ameaça à fé dos nossos pais. Para mim, aqueles que seguiam Jesus de Nazaré eram blasfemos, e blasfêmia merecia punição. Eu não era apenas um espectador, eu era um executor. Eu persegui homens, mulheres e até crianças. Quando Estevão foi apedrejado, eu estava lá, aprovando cada pedra que o atingia. Eu acreditava estar servindo a Deus. Então, veio Damasco. Com cartas dos líderes religiosos em mãos, eu estava pronto para prender cada seguidor de Cristo que ousasse levantar sua voz naquela cidade. Eu marchava com determinação, certo de que fazia a vontade de Deus. Mas na metade do caminho aconteceu. Uma luz mais brilhante que o sol me envolveu e eu caí ao chão. E então ouvi a voz. Não era qualquer voz. Era poderosa, penetrante, como se falasse diretamente à minha alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não sabia o que responder. Eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus? O homem que eu persegui? O homem que eu acreditava estar morto e sepultado? Ele estava vivo, e eu, que pensava estar lutando por Deus, percebi que estava lutando contra ele. Antes de continuar, estamos com a meta de 400 curtidas neste vídeo. Com o seu like, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa história incrível. Vamos juntos bater essa meta? Voltando à minha história. Naquele instante, tudo o que eu acreditava desmoronou. E o que eu não sabia é que aquele encontro seria o início de uma jornada que mudaria para sempre a minha vida e o destino de muitos outros. Mas o que realmente aconteceu naquela estrada? Por que minha conversão se tornou um escândalo tão grande? E como Deus pôde transformar o maior perseguidor da igreja no maior apóstolo do cristianismo? Fique comigo até o final desta história e você entenderá como a graça de Deus pode mudar até o coração mais endurecido. Eu era Saulo, um judeu zeloso, nascido em Tarso, uma cidade renomada por sua cultura e aprendizado. Desde cedo fui criado nos ensinamentos da lei de Moisés e, em Jerusalém, estudei aos pés de Gamaliel, o mais respeitado mestre da nossa época. Minha vida era guiada por uma paixão inabalável pela obediência à lei e pela preservação das tradições dos nossos antepassados. Quando surgiu o grupo que seguia a Jesus de Nazaré, eu o vi como uma ameaça direta à fé judaica. Eles proclamavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e que havia ressuscitado dentre os mortos. Para mim, isso era uma blasfêmia, um ataque ao verdadeiro Deus de Israel. Convencido de que era meu dever defender a pureza da nossa fé, tornei-me um perseguidor implacável dos seguidores do caminho. Eu estava presente quando Estevão, um dos seus líderes, foi apedrejado até a morte. Segurava as roupas daqueles que o matavam, aprovando cada golpe. Depois disso, fui de casa em casa, arrastando homens e mulheres que acreditavam em Jesus. Muitos foram presos, outros foram mortos. Eu pensava que estava cumprindo a vontade de Deus, eliminando uma heresia que ameaçava nossa religião. Foi com essa mesma determinação que me preparei para a missão em Damasco. Recebi cartas das autoridades judaicas, autorizando-me a capturar os cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém para serem julgados. Estava certo de que estava no caminho certo, lutando pela honra de Deus. Mas na estrada para Damasco, eu descobriria o quão enganado estava. Meu zelo, que eu achava ser para Deus, era na verdade contra ele. Eu estava a caminho de Damasco, decidido a cumprir minha missão. Carregava comigo a autoridade das cartas dos líderes judaicos, que me permitiam prender qualquer um que seguisse aquele Jesus de Nazaré. Minha mente estava cheia de planos. Eu imaginava os rostos assustados dos cristãos, o som das correntes que os levariam de volta a Jerusalém. A estrada era longa e tranquila, e o calor do sol queimava minha pele. Eu caminhava com passos firmes, certo de que fazia o que era certo. Mas então tudo mudou. De repente, uma luz intensa, mais brilhante que o próprio sol do meio-dia, me envolveu. Era impossível olhar diretamente para ela. A luz me atingiu com tanta força que caí ao chão. Meus companheiros, assustados, não sabiam o que fazer. E então ouvi uma voz, não uma voz comum,
mas uma voz poderosa que parecia ressoar em minha própria alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? Minha mente estava em choque. Quem poderia estar falando comigo? Por que usava meu nome com tanta autoridade? Tremendo, eu respondi: quem és tu, Senhor? A resposta que veio destruiu todas as minhas certezas. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus, o homem que eu acreditava estar morto, o homem cujos seguidores eu perseguia com tanta fúria. Ele estava vivo, e pior, eu estava lutando contra ele. Naquele momento, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Tudo o que eu havia feito em nome de Deus, tudo o que eu achava que era certo, estava errado. Eu era o perseguidor do próprio Filho de Deus. A luz começou a desaparecer, mas eu não conseguia mais enxergar. A cegueira era completa, como se meus olhos físicos refletissem a escuridão espiritual em que eu vivia. Meus companheiros me levantaram e me guiaram até Damasco. Eu, que antes marchava com confiança, agora caminhava em silêncio, sem forças, sem visão, sem direção. Tudo o que eu sabia até aquele momento estava desmoronando. Aquele encontro mudou tudo. Eu não sabia o que viria a seguir, mas estava claro que minha vida jamais seria a mesma. Antes de continuar, nosso objetivo é alcançar 300 inscritos, e você pode fazer parte dessa conquista. Inscreva-se no canal agora e ajude a espalhar mais histórias bíblicas para o mundo. Voltando à minha história, quando chegamos a Damasco, eu já não era mais o mesmo homem. A luz que me cegou na estrada também havia exposto a verdade sobre mim. Antes, eu achava que enxergava tudo com clareza, mas agora percebia que estava mergulhado em uma escuridão espiritual muito maior do que a cegueira física que enfrentava. Durante 3 dias fiquei sem comer, sem beber e sem enxergar. Era como se Deus tivesse me colocado em um silêncio absoluto para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Meu coração estava em tumulto. A voz de Jesus continuava ecoando na minha mente. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pensei em Estevão, o homem que eu ajudei a apedrejar. Ele tinha clamado a Deus com tanta fé, pedindo perdão para os seus algozes. Lembrei dos rostos dos homens e mulheres que eu havia aprisionado, das famílias que eu havia destruído. Meu coração pesava como uma pedra. Perguntas não paravam de surgir. Como eu, que conhecia tanto as Escrituras, não vi que Jesus era o Messias? Como pude me enganar tanto, perseguindo o próprio Filho de Deus? E o que aconteceria comigo agora? Apesar de todo o meu orgulho anterior, eu me sentia pequeno, quebrantado e sem forças. Meu zelo pela lei agora parecia inútil. Eu não tinha mais nenhuma certeza, exceto uma. Eu precisava de direção, de perdão e de uma nova razão para viver. Foram 3 dias de silêncio e escuridão, mas também de despertar. Eu não sabia ainda o que Deus faria comigo, mas entendi que Ele não havia me abandonado. Algo maior estava por vir. Eu estava cego, perdido em pensamentos e orações, quando Deus começou a agir de maneira que eu jamais poderia imaginar. Enquanto eu esperava em Damasco, Ele falou a um homem chamado Ananias, um seguidor de Jesus. Ananias estava receoso. Ele sabia quem eu era. Todos sabiam. O nome Saulo era temido entre os cristãos, mas Deus lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Obedecendo ao chamado, Ananias veio até onde eu estava. Eu não podia vê-lo, mas senti sua presença. Ele colocou as mãos sobre mim e disse com voz firme e compassiva: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Naquele momento, algo como escamas caiu dos meus olhos. Pela primeira vez, depois de 3 dias de escuridão, eu podia ver. Mas o que meus olhos viam não era nada comparado ao que meu coração agora enxergava. Imediatamente fui batizado. A água lavou o que restava do meu antigo eu. Não era mais o perseguidor de Cristo, mas alguém que agora pertencia a Ele. Com forças renovadas, comecei a entender o chamado que Deus tinha para mim. Eu, o maior perseguidor da igreja, seria agora um instrumento para levar o evangelho às nações. O encontro com Ananias não foi apenas um momento de cura física, mas o início de uma nova vida. Uma vida que seria completamente dedicada ao Senhor que eu antes persegui. Quando comecei a pregar em Damasco, a notícia se espalhou rapidamente.
O temido perseguidor de cristãos havia se tornado um deles. A reação foi imediata e intensa. Os judeus que antes me apoiavam ficaram chocados e furiosos. Foi como um grande escândalo. Para eles, minha conversão era uma traição imperdoável. Como Saulo, o defensor da lei, agora proclama que Jesus é o Filho de Deus. Eles não podiam compreender como alguém tão zeloso pela tradição judaica agora pregava que Jesus era o Messias. Do outro lado, os cristãos estavam desconfiados. Muitos temiam que minha conversão fosse uma armadilha. Eles conheciam minha reputação e não acreditavam que alguém como eu pudesse mudar tão radicalmente. Eu os entendia. Se estivesse no lugar deles, também duvidaria. Mas minha mensagem era clara. O mesmo Jesus que eles seguiam havia me encontrado na estrada para Damasco. E ele não apenas me perdoou, mas também me chamou para ser seu servo. Minha pregação rapidamente se tornou uma ameaça para os líderes judeus em Damasco. Eles decidiram que eu precisava ser eliminado. Planejaram me matar, vigiando os portões da cidade dia e noite para capturar-me. Foi então que os discípulos em Damasco decidiram me ajudar. Durante a noite, me colocaram em um cesto e me desceram por uma abertura na muralha da cidade. Fugir não foi fácil, mas era claro para mim que Deus ainda tinha muito para fazer através de mim. A conversão de Saulo, o perseguidor implacável, foi um escândalo para muitos, mas era também uma demonstração poderosa da graça de Deus. Aqueles que me rejeitaram, tanto judeus quanto cristãos, estavam prestes a ver que quando Deus escolhe alguém, ele transforma até o coração mais endurecido para cumprir seus propósitos. Depois de escapar de Damasco, percebi que precisava de um tempo para entender plenamente o que Deus estava fazendo em minha vida. Fui para o deserto da Arábia, um lugar afastado, onde pude refletir, orar e buscar a direção do Senhor. Foram anos de preparação, longe dos olhos do mundo. Durante esse período, eu mergulhei profundamente nas Escrituras que tanto conhecia, mas agora as via com novos olhos. Cada profecia, cada promessa, apontava para Jesus como o Messias. Era como se uma nova luz iluminasse tudo o que antes eu apenas conhecia intelectualmente. Enquanto estava no deserto, o próprio Senhor me revelou a plenitude do Evangelho. Não foi por meio de homens que eu recebi meu chamado, mas diretamente de Cristo. Ele me mostrou que eu seria um apóstolo, enviado não apenas para os judeus, mas principalmente para os gentios povos que até então eu desprezava. Foi também um tempo de transformação interior. O orgulho que antes me dominava foi sendo quebrado. O perseguidor tornou-se servo. O homem cheio de ódio foi preenchido com o amor de Deus. Quando finalmente saí do deserto, eu estava preparado para a missão que Deus tinha para mim. Não era mais Saulo, o fariseu. Agora, eu era Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus, chamado para levar a mensagem da salvação aos confins da terra. Essa preparação foi essencial. Antes de pregar às multidões, eu precisei ser moldado por Deus no silêncio e na solidão. Foi no deserto que aprendi que, para cumprir os propósitos de Deus, é necessário primeiro ser transformado por Ele. Bom, chegamos ao final da minha história. Agora queremos saber a sua opinião. O que você achou desse conteúdo? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas reflexões ou dúvidas. A sua participação é muito importante para continuarmos trazendo histórias incríveis para você. Até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.